de vida. Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos nossas reflexões sobre a mordomia da família. Já vimos os princípios de Deus para a constituição e desenvolvimento da família. E hoje veremos quanto a Bíblia, a palavra de Deus, valoriza a família, indicando que a mesma deve ter prioridade nas decisões das pessoas. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior falamos sobre mais um princípio importante para a constituição da família segundo a palavra de Deus. Vimos que, para Deus, a família tem que ser formada por pai, mãe e filhos, conforme Gênesis 2:24. E refletimos sobre o princípio do amor para que haja uma família feliz e próspera debaixo das bênçãos de Deus. Meditemos nesse importante assunto da prioridade da família. A prioridade da família, irmão, no plano divino, a família reconhecida como legítima e legal, à luz da sua lei, é constituída, como vimos, de pai, mãe e filho, bem como sua extensão de parentesco, como irmãos, tios, sobrinhos, primos e avós. Mas a família, na concepção de Deus, é o núcleo básico de toda a sociedade, ou a célula máter da sociedade. É a chamada família nuclear, que deve resultar do casamento monogâmico e heterossexual. Diante dessa configuração de família, no plano de Deus, é inadmissível arranjos de outros tipos de união dita familiar, como a chamada família homoafetiva ou homossexual, bem como a poligamia, hoje chamada de poliamor ou a bigamia. A Igreja Cristã deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. É indispensável o ensino bíblico nas escolas dominicais, nos cursos de doutrina, bem como na realização de encontros de família, encontros de casais, encontros de jovens, oportunidades apropriadas para a ministração de mensagem acerca do valor da família como instituição criada por Deus. Uma igreja saudável é formada de famílias saudáveis. Uma igreja abençoada se constitui de famílias abençoadas por Deus. O cristão precisa ter visão correta das prioridades da vida. Precisa saber definir o que deve ser feito em primeiro lugar numa série de atitudes ou comportamentos. É uma questão de ordem nas coisas. Então, o que é uma visão equivocada das prioridades? Normalmente há muitos crentes e até pastores que colocam suas atenções na seguinte ordem. Primeiro, Deus. Segundo, igreja. Terceiro, o crente. Quarto, a esposa. E quinto, os filhos. Qual o equívoco nessa ordem de coisas? A Bíblia não diz, em primeiro lugar, o reino de Deus? Alguém pergunta, conforme Mateus 6,33. É verdade, mas é necessário entender o que deve vir em primeiro lugar, em segundo, etc. Não é importância, mas na ordem das coisas. O pastor Paul Yong-Cho, de Seul, na Coreia do Sul, a maior igreja pentecostal do mundo, né? Teve uma experiência com Deus muito séria nesse assunto. Quase perdeu sua família e seu ministério por não cuidar da família com excesso de trabalho, né? Aceitou a orientação e passou a orar junto com a sua esposa, planejar tudo junto com ela. Os resultados, segundo ele, foram excelentes, né? O ministério progrediu mais ainda,
deve ter acontecido o que São Pedro recomenda em 1 Pedro 3,7, não é? Em primeiro lugar, valorizar a família. Um segundo ponto, qual é a visão correta nas prioridades? Preste atenção. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, o próprio crente, o próprio pastor. Em terceiro lugar, a esposa. Em quarto lugar, os filhos. Em quinto e último lugar, a igreja. Aí vem a pergunta, a igreja por último? Já vi muito alguém admirado. Exatamente. Ela é muito importante. Para cuidar dela, é necessário que o crente ou o pastor observe as seguintes prioridades. Primeiro, buscar a Deus. Mas, como diz a Bíblia, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Isso é indiscutível. Colocar Deus em primeiro lugar e acima de tudo na sua vida. Ele não dá primazia do seu lugar na igreja ou na vida de seus servos a ninguém. Em segundo lugar, cuidar da sua própria vida cristã, de crente, membro da igreja ou congregado, não é? Cuidar de si mesmo, na vida espiritual também, na vida emocional, na vida social, na vida física. Se for obreiro, é providência fundamental para o seu ministério, para ser exemplo dos fiéis, conforme 1 Timóteo 4,12, não é? Em terceiro lugar, na ordem das prioridades, o obreiro, o cristão, deve cuidar da sua esposa. O marido cristão deve amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, a ponto de ter sacrificado por ela, até morrer por ela. Efésios 2:5. A falta desse cuidado tem dado brecha para o diabo destruir muitos lares e até ministérios, outrora tão promissores. Em quarto lugar, o obreiro, o cristão, deve cuidar dos seus próprios filhos, diz a Bíblia. Veja bem, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. É triste, amados, ver obreiros procurando ganhar os filhos dos outros e perder toda a família, por falta de atenção, de zelo e, acima de tudo, de amor aos filhos, à esposa, à família. Em quinto lugar, cuidar da igreja do Senhor. Para muitos essa colocação é estranha e sem sentido. Mas veja, repito, a igreja é tão importante que sem o atendimento das prioridades acima, a tendência de fracasso no ministério, na vida cristã, é muito elevada. Ela é o alvo mais importante. No Brasil já se conhece diversos casos de obreiros que perderam seu ministério de prestígio nacional e internacional por não entender esse assunto. Que Deus nos ajude a compreendê-lo bem e a colocar em prática, não é? Essa orientação baseada na Bíblia. A Bíblia mostra a preservação da família. O Novo Testamento declara o valor da família de tal forma que prescreve a manutenção do relacionamento conjugal entre um cristão e um infiel, nos chamados casamentos mistos, a fim de resguardar a estabilidade da família. Mais uma vez, foi aos Coríntios que Paulo ministrou precioso ensino acerca desse controvertido assunto, dizendo que o marido crente ou cristão não deve abandonar a sua esposa não cristã por causa de sua conversão. E da mesma sorte a mulher cristã em relação ao marido infiel, diz o apóstolo, preste atenção. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Agora veja por quê. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Diz ele, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7, 12 a 14. Note-se a preocupação com os filhos, visando a sua formação espiritual em santidade como decorrência da união de um pai ou mãe crente ou mesmo com um descrente. Se não fosse assim, quantas famílias seriam destruídas, né? Desestruturadas, se um cristão abandonasse seu cônjuge por não ter aceitado a Cristo? Sabe o que é isso? É a misericórdia de Deus em prática. Eu indago, você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se não, aceite-o hoje mesmo, pois o dia de amanhã é incerto. Fique conosco até já.
Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente em qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu. Vou voar, pouco tempo aqui me resta. A minha alma está com pressa, sim, com pressa de no céu chegar. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam os santos anjos, serafins também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para olhar onde o meu Deus está. Vou voar, quem dera fosse agora, subir para olhar onde o meu Deus está. Vou voar em direção ao céu de gozo, repouso para sempre ali eu terei. Vou voar como voam santos anjos, serafins também arcanjos. Maravilhas ali desfrutarei. Vou voar nas asas do vento, na hora e no tempo em que Deus me chamar.
Quem dera fosse agora. Quem dera. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu jornal Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. ADEPAR dá posse ao evangelista Silvio Menezes no setor 10. Grupo Chama Viva evangeliza no interior e ganha almas para Cristo. É já em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. ADEPAR dá posse ao evangelista Silvio Menezes no setor 10. No dia 15 de fevereiro, o evangelista Silvio dos Guimarães Menezes tomou posse como coordenador do setor 10, Igreja Polo de Cajupiranga, em substituição ao pastor Manuel Evaristo, que ficou à frente da igreja por mais de 5 anos consecutivos. Com o templo lotado, muitos obreiros se fizeram presentes. O culto teve início com oração pelo auxiliar Isaac e direção do pastor Manuel Evaristo. Os hinos congregacionais foram dirigidos pelo auxiliar irmão Ramon, seguido de cânticos pelo conjunto de senhoras, seguido de hino pelo conjunto Cântico dos Serafins, formados por crianças, e após o hino também pelo conjunto da mocidade e pelo Novo Viver, de novos convertidos. Em seguida, teve lugar a entrada do evangelista Silvio Menezes ao lado de sua esposa, irmã Andréia Veríssimo dos Guimarães Menezes, ladeados por um corredor de honra formado por obreiros locais. O casal foi recebido pelo pastor Manuel Evaristo de Souza e sua esposa, irmã Marina Ribeiro de Souza, ao som de hino entoado pelo presbítero Assis Soares. Na sequência, foi feita a leitura da Palavra de Deus pelo diácono Cláudio Pereira, dirigente da congregação Conjunto Blumenau, seguido de oração pelo auxiliar Caio, líder de mocidade do setor 10. Em seguida, o pastor Evaristo fez os agradecimentos à igreja pelo apoio recebido durante o seu ministério à frente do setor. Na sequência, o pastor Evaristo entregou a direção da igreja ao pastor Elinaldo Renovato, presidente da ADEPAR. A seguir, o pastor Elinaldo Renovato agradeceu ao pastor Evaristo e à sua esposa pelo serviço prestado à obra do Senhor. Com a igreja de pé, convidou o presbítero Valderi, coordenador do setor 6, para fazer oração pelo pastor Evaristo e sua esposa, irmã Marina. Logo após, o presbítero Assis Soares, secretário da ADEPAR, leu um certificado de gratidão ao pastor Evaristo pelo seu trabalho em nome da ADEPAR. E o pastor Elinaldo Renovato de Lima fez a entrega do mesmo ao pastor Evaristo. Logo após, o pastor Elinaldo Renovato deu uma palavra pastoral para toda a igreja, conclamando a todos para se prepararem para a vinda de Jesus, quando os salvos serão arrebatados, conforme está escrito na Palavra de Deus.
Na sequência, o pastor Elinaldo convidou o evangelista Silvio Menezes e sua esposa, a irmã Andréa Menezes, para se pôr de pé e fez leitura de um texto bíblico como saudação para o novo dirigente da igreja. Em seguida, passou às mãos do evangelista Silvio Menezes a Bíblia de púlpito, entregando-lhe a direção do trabalho, e convidou o pastor Manuel Evaristo para fazer a oração pelo casal. A seguir, o evangelista Silvio Menezes deu uma saudação à igreja de Cajupiranga, agradecendo a Deus pela oportunidade de servir a sua obra, e deu testemunho de ter sido curado de enfermidade há 2 anos para continuar servindo ao Senhor com alegria ao lado de sua família. Agradeceu aos irmãos e amigos presentes à sua posse, agradeceu ao pastor Elinaldo Renovato pela confiança em seu ministério e agradeceu a sua esposa e filhas pelo valioso apoio ao seu pastorado. Em seguida, o evangelista Silvio Menezes retornou à direção do trabalho ao pastor Elinaldo Renovato, que deu uma palavra de agradecimento a todos que estiveram no culto de passagem do trabalho e convidou o evangelista Antônio Carlos para fazer a oração final e ministrou a bênção apostólica. O Grupo Chama Viva evangeliza no interior e ganha almas para Cristo. O Grupo Chama Viva, vinculado ao Departamento de Evangelização, Missões e Discipulado da ADEPAR, o nosso DEMID, sob liderança do presbítero Nielson Eugênio, deslocou-se até a cidade de Passagem e, com apoio da Assembleia de Deus local, sob direção do presbítero Adjair Américo, fez evangelização pessoal na parte da tarde e realizou cruzada evangelística na parte da noite. Na evangelização pessoal, pela graça de Deus, o Chama Viva levou a mensagem em várias ruas e houve 21 decisões para Cristo. Na parte da noite, a cruzada teve início com oração pelo presbítero Nielson, seguido de louvores pela banda Som Divino, pelo conjunto da Umadep e pelos cantores Damião, Melquisedeque, Jaine e Aline. Em seguida, o presbítero Inaldo fez a leitura bíblica, seguido de oração pelo irmão Nailton. O pastor Adjair Américo deu palavra pastoral, agradecendo a presença dos irmãos do Grupo Chama Viva pela valiosa cooperação. Depois, a banda Som Divino cantou hino de louvor, seguida de pregação da Palavra de Deus pelo auxiliar Fabiano Alves. No apelo, houve 13 decisões, totalizando 34 decisões para Cristo. O presbítero Sérgio fez a oração final e o pastor Adjair Américo ministrou a bênção apostólica. E este foi o nosso Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez sou muito grato a vocês, agradecido a Deus por ter vocês na audiência desse abençoado programa há tantos anos. E mais uma vez quero orar por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, neste momento agradecemos a Ti, Senhor, por todos esses irmãos e amigos, suas famílias que estão na audiência do Fonte de Vida. E te peço que abençoe a cada um, o seu lar, o seu casamento, guardando de todo mal. Te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.